torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E no vídeo de hoje, o assunto é sobre renovações. 3 jogadores do Santos renovaram, 2 titulares, né, Lucas Braga e Pirani, e mais um menino da Vila também, o Jonathan, que apareceu em alguns jogos do Campeonato Paulista. E também temos atualizações importantes em relação à renovação ou não de Sanches e Copete, né? Pode ser que nos próximos dias tenhamos alguma novidade em relação a isso, mas tem uma informação importante, principalmente em relação ao Copete. A gente vai falar tudo isso no vídeo, então não sai para você não perder nenhum detalhe, mas vamos começar com uma boa notícia, que é a questão do Lucas Braga. Lucas Braga, que é torcedor declarado do Santos desde pequenininho, tem foto na arquibancada, renovou com o Santos até 2026 e deu uma entrevista, né? Fez um vídeo muito bacana, emocionado com a Santos TV. Então, confere um trechinho aí e depois a gente volta comentando sobre essas renovações e também as situações de Sanches e Copete. Confere aí. Eu sempre tive esse medo assim, de não conseguir ficar, de não conseguir ajudar o time que eu sempre sonhei em jogar e sempre torci. Mas graças a Deus as coisas caminharam bem, eu tô vendo esse sonho que tá dando certo. Me emociona muito, eu sou bem sincero quando eu falo isso, porque quando nós estávamos lá em cima ali na arquibancada, passa um filme muito grande pela cabeça, né, de toda a dificuldade, de todos os problemas que apareceram na minha vida para poder chegar até aqui. E é inacreditável, cara. Quando eu vejo Deus me trouxe até aqui, sabe? Espero continuar podendo ajudar e continuar vivendo esse sonho. E quando você estava no estádio, assim, no jogo, você se imaginava dentro do campo já? Eu imaginava, eu sonhava, né? Mas a gente sabe a dificuldade que é para conseguir se tornar um jogador profissional. E é isso, né? Muito bacana observar essa emoção do Lucas Braga ao renovar com o Santos. Ele que desde a chegada dele do Luverdense ao Santos não teve um aumento salarial, era um dos salários mais baixos do time profissional do Santos. Obviamente, né? Teve um percentual aumentado em relação ao salário e mesmo assim abriu mão também de luvas e o empresário da comissão para fechar com o Santos, né? A gente sempre fala aqui que o Santos está tentando ao máximo cortar gastos e essa questão de luvas e comissões também, o Santos está tentando cortar nas suas negociações, renovações com os atletas para que consiga economizar dinheiro, né? E o Lucas Braga é um grande acerto. Tinha até um certo temor nessa negociação ficar um pouco travada ou virar uma novela, né? Porque inicialmente o valor que o Santos tinha oferecido ao Lucas Braga ainda era considerado pequeno esse aumento salarial, mas as partes conseguiram entrar num consenso e ele fechou com o Santos até 2026, abril de 2026. E além de Lucas Braga, outro jogador que nós também estávamos com receio de virar uma novela, mas no final deu tudo certo, Gabriel Pirani, menino da Vila, apenas 19 anos, assinou com o Santos, né, um novo contrato válido até dezembro de 2025. O Pirani, que inclusive, quando ele chega ao Santos, né, para ser escalado ainda no Campeonato Paulista, tinha alguns torcedores que não conheciam direito o Pirani, né? Não chegou com tanto status, com tanto marketing, mas mostrou dentro de campo que tinha condições de ser titular e assim fez, né? Hoje o Pirani é praticamente titular desse time do Santos, só não joga se é poupado, né? Porque o time considerado titular é com ele. Já teve 2 gols e 2 assistências e o Santos fechou com Gabriel Pirani. O que aconteceu também, que é bom a gente falar, o Santos começou a negociar uma renovação contratual com o jogador quando ele começou a jogar o Campeonato Paulista, quando ele ainda não era tão conhecido, quando ainda não tinha virado titular de fato. Só que o tempo foi passando, ele foi melhorando, começou a ser titular, despertou interesse em clubes de fora, né? Um time do Canadá fez uma proposta de 16 milhões para o Santos, que o Santos negou, e aí o empresário queria uma valorização um pouquinho maior. Aí o Santos deu uma certa recuada, enfim, mas conseguiram conversar, entrar no consenso e o Santos fechou esse contrato com o Gabriel Pirani, né, esse novo contrato até dezembro de 2025. Teve um aumento salarial considerável
e o Santos vai ficar com 75% dos direitos econômicos do atleta. Então, uma excelente notícia, ele que vem sendo um jogador importante para a gente, principalmente ali no meio-campo, né? E eu sempre falo, é importante valorizar os jogadores que já estão aqui. É muito mais barato, no final das contas, é muito mais barato você manter do que depois você ter que correr atrás e trazer alguém da posição, né? Então, além de Lucas Braga e Pirani, o Santos também fechou a contratação, não, né? A renovação de Jonathan. Você provavelmente viu o Jonathan jogando na lateral esquerda no Campeonato Paulista, porém, ele é zagueiro de origem, mas também atua como volante. Então, o Santos fechou com ele até 2026. Então, mais um atleta aí que o Santos conseguiu se acertar nessa semana. Porém, nem só de renovações se vive um clube de futebol. Também temos algumas novelas. E uma das principais novelas é a de Carlos Sanches, que ainda não sabemos se vai renovar ou não. Vocês já estão cansados de saber, né? A proposta é o seguinte: 1 ano, redução salarial e contrato de produtividade. O Sanches entende que quer 2 anos de contrato, aceita a redução salarial, mas não quer o contrato de produtividade. Então, eles ainda estão nesse impasse. O Sanches aguarda, né, uma resposta do Santos em relação a isso. Vamos ver o que vai acontecer. Porém, uma novela que pode estar chegando ao fim é o caso de Copete e Santos. Por quê? O jogador pode ser que não fique no Santos e é isso que a tribuna diz na matéria. Negociação entre Santos e Copete esfria e atacante pode deixar o clube em junho. Uma possível renovação do atacante Copete com o Santos parece estar cada vez mais longe de acontecer. O clube não tem demonstrado muito interesse em continuar com o jogador colombiano. O jogador não tem manifestado muito interesse em ficar. Segundo a apuração da tribuna, apesar de as negociações não terem encerrado, os dois lados não parecem estar preocupados. O jogador tem contrato com o Santos até 18 de junho, né? Ou seja, menos de um mês, e sua saída ajudaria o clube a reduzir a folha salarial. E além disso, também, clubes asiáticos e sul-americanos teriam despertado, estão monitorando, né, a situação do Copete com o Santos. Ou seja, só para a gente avaliar aqui o cenário. Contrato por produtividade, dificilmente mesmo o Copete vai querer assinar com o Santos. Por quê? Ele não joga. E contrato de produtividade, você tem que bater meta. A mesma coisa com o Sanches. Só que o Sanches, a diferença é, provavelmente ele vai jogar, né? Ou seja, o Sanches jogando, ele pode bater essa meta e conseguir ganhar essa questão da produtividade. Porém, o Copete não está jogando, como que ele vai bater meta? Né? Nem como atacante ele está conseguindo atuar, imagina como lateral esquerdo. Ainda mais que a gente sabe, né, que o Santos está prestes aí a anunciar uma contratação de um lateral esquerdo. O Moraes, que jogou no Mirassol, Campeonato Paulista, pode reforçar o Santos. E se o Santos fechar essa contratação, ou até mesmo de outro atleta, fica mais difícil ainda para o Copete jogar. Então não tem muita lógica essa questão de contrato de produtividade por parte do Copete e do Santos, né? Para ele não teria tanta vantagem assim. E o Santos quer também reduzir essa folha salarial. Então, acho que no final das contas, ele indo para um outro clube receberia até mais, né? Poderia jogar de fato como atacante e para o Santos também, né, economizar ali no final do mês e utilizar esse dinheiro para outra questão, ou até mesmo renovação de outro jogador, se reforçar. Enfim, aí fica a critério do Santos Futebol Clube. Mas eu acho interessante isso, né? Essa forma como o Santos está tratando, principalmente com jogadores que não estão sendo tão utilizados. Né? O Copete é um desses exemplos. Tem a questão do Vladimir também, que a gente não sabe se fica ou se sai, mas o contrato dele é até o final deste ano. Provavelmente o Fernando Diniz está avaliando outros jogadores também que podem ser liberados pelo Santos, e o Santos vai tentando algumas soluções, ou uma rescisão amigável, como aconteceu com o próprio Laércio, né, que saiu do Santos e foi para a Chapecoense. Então o Santos vai tentando algumas alternativas. Pode utilizar com troca, né, para se reforçar, então dá um jogador e recebe outro. Enfim, tem que utilizar a criatividade nesse momento, que o Santos não tem dinheiro esbanjando, né? Então vamos ver o que a diretoria do Santos vai fazer em relação a isso. É importante ressaltar que o Santos segue buscando reforços e um executivo de futebol. Um executivo de futebol, principalmente nessa questão de renovação,
pode ser que defina logo, né? Se vai fechar com o Sanches, então beleza, Copete não quer ficar, muito obrigada, tchau. Então, tudo isso também pode ser mais fácil de resolver com o executivo de futebol. Vamos ver se o Santos consegue definir essas questões nos próximos dias. Muito obrigada pela audiência, para você que acompanhou. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever se você torce para o Santos ou se simpatiza com o Santos, gosta de acompanhar aqui os vídeos para você não perder nenhum. E tô lá nas redes sociais, @AragilaLuz, no Twitter e no Instagram. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.